Oi, eu estou iniciando esse vídeo para a gente falar sobre o SCP-052 e o SCP-053. Então vamos iniciar esse vídeo mais uma vez falando há várias classificações dos SCPs e eu estou falando cada um deles do primeiro SCP à frente. E a gente está falando agora, né, como eu já tinha falado, do SCP-052. Então vamos iniciar esse vídeo falando sobre a Fundação SCP. Então vamos iniciar esse vídeo, mas não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante. Vamos falar sobre SCPs que são bastante curiosos. Então bora lá. SCP-052. Nome: o trem viajante do tempo. Classe do objeto: Euclídeo. Ele aparenta ser um trem do tipo R4 que ele vaga entre os períodos das 11h53 da noite de Nova York. E ele é bastante confuso e ele pode ser facilmente contido, embora seja um objeto e não seu uso, eles não sabem como tirá-lo de cena, já que embora a sua ativação ocorreu dos períodos de 1982 e a sua desativação aconteceu em 1975, ele sempre no horário das 11h57 da noite ele acaba aparecendo, eles não sabem de onde. Ele vai das 58 da rua 58 até a 8ª Avenida. Ele sempre aparece nessas horas e de alguma forma ele sempre abre. A sua presença aparenta que ele é totalmente vazio, só tirando as pessoas que realmente saem dele. E as pessoas que entram, as cobaias que entraram dentro desse SCP, nunca foram recuperadas. E ele se chama SCP Viajante do Tempo por conta da sua anomalia. Eu vou contar primeiramente como eles contêm ele. Para começar, a fundação manteve os guardas que eles fecham as ruas na qual dá acesso àquela área do metrô que leva esse SCP, e qualquer um que entrar dentro daquele lugar deve ser retirado e levado para a área 22, onde será vasculhado e entender por que ele estava lá naquele local. Todos os membros que entram naquele metrô devem ser retirados exatamente naquele horário em que o SCP aparece. Eles fizeram testes com cobaias, mas como eu disse para você, nenhum SCP que entrou dentro desse trem acabou sendo recuperado. As pessoas que saem de lá, eles vêm de épocas diferentes, anos diferentes, e esse tempo se varia de 1976 a 240. E o período em que ele realmente se passa é bastante confuso, e as pessoas que entram lá raramente sabem o que aconteceu. Normalmente as pessoas que saem de lá, não as pessoas que entram do SCP, mas sim as pessoas que saem, elas não se lembram do como se passou o seu período dentro do SCP. Eles só sabem que eles entraram dentro desse trem e acabaram saindo nessa época do ano em que se passa. Toda a Fundação SCP contém essas pessoas e tenta selecioná-las e levá-las para um lugar específico da Fundação. E é claro, não é esse suposto trem que aparece para levar as pessoas. E todos os membros da Fundação tentam conter as pessoas de chegarem perto desse SCP. Claro, como eu disse para você, embora ele seja Euclídeo, ninguém deve se aproximar desse SCP e todos os membros da Fundação estão contendo as pessoas para impedi-los de chegar do metrô naquele exato momento, naquela hora que fica entre as 11h57 da noite. Ninguém pode se aproximar daquele metrô de Nova York. E é exatamente isso. Os membros da Fundação contêm as pessoas para não se aproximarem do SCP-052. SCP-053. Nome: a garotinha. Classe do objeto: Euclídeo. Essa daqui pode ser uma garotinha, mas não se engane pela sua aparência. Esse SCP é incrivelmente perigoso e, apesar de tudo, ela não sabe os efeitos que ela causa. Essa daqui é uma menina de 3 anos de idade. Ela possui uma anomalia bastante complexa. Ela é contida numa área separada com 25 metros cada e tem que ter brinquedos, uma área específica, não é para uma pessoa da sua idade. Tem que ter brinquedos, outras áreas de recreação, como objetos, livros. Ela é alimentada 3 vezes ao dia e ela possui 2 lanches por dia se solicitado. Ela também possui banheiros e, é claro, não é só um membro cada um, né, que entra lá. É um local totalmente fechado, só pode entrar lá com uma roupa específica. Não pode chegar muito perto da SCP-053 e, é claro, não se pode olhar para ela. Obrigatoriamente, em imediato, não se pode olhar para esse SCP. Isso por conta da sua anomalia. Funcionários da Fundação só podem entrar um por vez na área em que ela está. Eles devem ser ligados por um cabo de aço, caso alguma coisa aconteça. Nenhum membro é permitido com arma de fogo ou algo parecido nesse local. E isso por conta da sua anomalia que ela causa nas outras pessoas.
E todo membro que entra lá deve ser separado numa área específica da fundação e fica lá até 10 minutos. Isso porque se a pessoa começar a gritar ou tentar agarrar a SCP-053, essa pessoa deve ser detida e levada para uma área específica para ser tratada de uma forma mais adequada pelos membros da fundação. O que acontece é que quando uma pessoa fica bem perto da SCP durante 10 minutos, a pessoa começa a gritar e ela começa a perder suas memórias, suas ações, começa a ter sua mente totalmente desativada, como podemos assim dizer, e ela acaba meio que tendo atitudes suicidas e homicidas ao mesmo tempo. Ela vai tentar matar qualquer pessoa. Essa pessoa que é afetada pelo SCP vai tentar matar qualquer um que esteja em volta dela, vai tentar matar ela e perder a sanidade, como podemos assim dizer. E quando isso acontecer, ela vai tentar matar a SCP-053. Quando isso acontecer, ao encostar na SCP, a pessoa vai sofrer de um traumatismo craniano e de uma convulsão e vai acabar morrendo naquele local. A SCP foi constatado que a SCP tem uma regeneração quase que instantânea. Qualquer dano que ela sofre, ela consegue se regenerar imediatamente. Ela apresentou ser um ser consciente e de uma inteligência muito alta, apesar de que ela não entende como sua anomalia causa nas outras pessoas. E de fato, qualquer um que tente tocar nela depois que passa por esses estágios acaba morrendo de uma convulsão e de traumatismo craniano. Nenhum membro da fundação conseguiu se salvar quando passaram por esses estágios. Qualquer um membro que tente ir lá tem que tomar bastante cuidado com os trajes específicos da fundação. E é claro, tentar tirar o traje lá é proibido. Qualquer um que entre na área da SCP-053 deve ser contido e deve ser detido. Ela está contida pelos membros da fundação e atualmente não apresenta nenhum risco, mas é claro, não é para aquelas pessoas que não fiquem na cela dela durante pelo menos 10 minutos, senão vai acabar entrando no estado totalmente homicida, um estado totalmente maluco, e a pessoa vai acabar perdendo a consciência. Mas esse daqui é o SCP-053 que está sendo contido pelos membros da fundação. E esse daqui é o SCP-052 e o SCP-053. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por tudo. Não se esqueça, na próxima semana vamos trazer mais vídeos. E é claro, obrigado por você ter assistido até aqui. Deixe seu like, é isso. Obrigado, valeu. E passe bem.